Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós trabalharemos o texto Um Apólogo, texto esse que vocês encontram nas páginas 4 e 5 da apostila número 2. Eu sugiro que vocês, antes de assistirem à sequência do vídeo, façam o indicado nesse próximo slide, ou seja, caso ainda não tenham feito, não tenham realizado a leitura do texto Um Apólogo, façam a leitura. Após a leitura, respondam às questões do item escrevendo sobre o texto. Questões essas que estão nas páginas 6 a 8. Feitas as questões, realizadas as questões, aí sim retorna ao vídeo e acompanha a correção. Só lembrando que a ideia é que nós façamos a correção ou a contemplação desse texto, né? Cuja leitura já foi solicitada há algum tempo, quando nós trabalhamos em redação a produção de um apólogo. Então, caso você não tenha realizado a leitura, realize agora. Dedique um tempinho ali, faça a leitura e aí retorna ao vídeo para a correção das atividades. Ok? Vamos lá então, pessoas. Feita a leitura, vamos então para a devida correção dessas atividades. Tá? Então, vocês perceberam que ali nós temos um apólogo, ou seja, uma história, uma narrativa construída em torno desses elementos, né? Agulha, linha, alfinete, tesoura, fita e etc., né? Fita métrica. E a partir disso é trazida ou é trabalhada uma determinada lição, uma determinada moral sendo passada aos leitores. Bom, lá na página número 6, eu sugiro que vocês leiam também esse quadro inicial aqui sobre a vida e um pouco da obra do Machado de Assis, que é um escritor, talvez um dos maiores, se não o maior, dentro da produção literária brasileira. Tá? Ele tem várias obras, vários textos clássicos escritos, dentre ali os romances, nós podemos destacar Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, O Alienista, certo? São textos que foram escritos ali por volta de 1800 e alguma coisa, início dos anos 1900, porém continuam bastante atuais. Tá? Se nós formos observar ali a organização, o enredo criado, os fatos citados, nós perceberemos que esses textos, embora sejam textos relativamente antigos, permanecem atuais, continuam atuais. Vamos então para a nossa atividade. Primeira questão. Um apólogo é uma narrativa de ficção, isto é, apresenta fatos vividos por personagens criados pelo imaginário humano. Letra A. Quem são os personagens que participam da história? Então, à medida que nós percebemos ou fazemos a leitura do texto, nós percebemos que uma linha, uma agulha e um alfinete dialogam, conversam, e a partir desse diálogo deles é que a história acontece. Então, esses são os personagens. Letra B. Leia a seguinte informação sobre os personagens ficcionais. E aí vocês têm ali. De modo geral, o personagem é a invenção da pessoa humana dentro das narrativas de ficção. Invenção porque não são pessoas existentes de carne e osso, mas produtos da imaginação humana e da linguagem que imitam seres humanos. Dentro dessa imitação, procuram seguir modelos da realidade, personagens realistas, de nossos sonhos e desejos, personagens românticas, ou de nossas fantasias, personagens fantásticas e outros tantos caminhos. Observem ali que nós temos a definição ou a delimitação de 3 formas de personagens. Tá? Só um pequeno parênteses aqui. Quando é citado ali personagens realistas, personagens românticas, etc., está se levando em conta o quê? Que o termo personagem deriva do termo grego persona, que traduzido livremente seria máscara, né? Que era a máscara usada nas apresentações teatrais. Então, originalmente, a palavra personagem, ela tem esse gênero feminino. Ou seja, quando nós tratamos personagem, o adequado seria falar a personagem. Entretanto, no português atual,
já se tem ali a aceitação de que tanto o personagem quanto a personagem são válidos, são possíveis de serem empregados, ok? A partir dessa visão, dessa tripartição dos personagens, em qual dessas definições se enquadrariam os personagens do texto? Nós teríamos ou temos ali os personagens do texto, eles seguindo modelos da realidade, são classificados como personagens realistas. Embora, né, nós saibamos que esses objetos não falam, não pensam, não agem, etc., né, mas aí nós temos a influência da personificação, que é o quê? É a atribuição de características humanas a aquilo que não é humano, a itens que não são humanos, né? Objetos, animais e etc. Então, a personificação é uma das características que nós temos dentro do Apólogo, ok? Próxima, letra C. Esses personagens representam fatos que podem acontecer na vida real ou só são possíveis no mundo da imaginação. Vejam que aqui nós estamos pensando em fatos ou ações que aconteceram na história, que aconteceram com os personagens. Esses fatos, essas ações, elas podem acontecer no mundo real? Sim. Você tem ali a representação de itens, de ações, de comportamentos que normalmente acontecem na vida real. No caso do texto, né, os fatos são possíveis apenas no mundo da imaginação. Que fatos são esses possíveis apenas no mundo da imaginação? Os objetos terem comportamento humano. Agora, quando nós pensamos nas ações propriamente ditas, aí nós temos essa possibilidade de acontecer tanto no real quanto no fictício, né? Ou melhor, a ação do real sendo transposta, sendo mudada para o ambiente fictício, ok? Número 2. Em quanto tempo transcorrem os fatos envolvendo a agulha e a linha, e onde eles ocorreram? Se nós observarmos ali no texto, nós não temos uma datação, uma delimitação do tempo. Então, você não tem ali dia tal, mês tal, horário tal, ou até mesmo, né, período do dia tal. O que é que nós podemos perceber, então? Que os fatos eles ocorrem de um dia para o outro na casa de uma baronesa. Justamente por quê? Pela sequência das ações que foram colocadas. Depois, eles aconteceram à noite ou na noite de um baile, ainda na casa da baronesa. Mas nós não temos nenhuma informação específica, detalhada ou que traga ali a exatidão, por exemplo, dia tal, mês tal ou ano tal, ok? Então nós temos ali esse tempo, né, ocorrendo, ou essa ação ocorrendo num breve espaço de tempo, provavelmente nessas limitações ali que nós colocamos no slide, ok? Vamos para a questão número 3, pessoas. Vamos lá. Questão número 3. Os fatos que compõem esse texto são organizados em uma sequência. Enumere-os na ordem em que eles acontecem. Bom, o que é que nós temos ali acontecendo? Primeiramente, desculpem a falha, primeiramente, nós temos ali a agulha começando ou começa a provocar verbalmente a linha. Na sequência, a agulha e a linha iniciam uma discussão. Depois, a costureira chega à casa da baronesa. Então, a linha decide ficar quieta enquanto a agulha continua falando. Depois, a linha diz que, enquanto a agulha volta para a caixinha, ela, a linha, é que vai a todos os lugares. O alfinete, então, dá conselhos à agulha. O narrador diz a quem essa história ou a quem contou essa história. E a moral é evidenciada. Percebam ali, observem que, como último ponto, nós temos a presença da moral, ou seja, do ensinamento. Se vocês lembrarem ou voltarem ao vídeo anterior, dentro de redação, quando nós falamos do apólogo, um dos itens citados era a semelhança entre o apólogo e a fábula. A diferença reside em que, apólogo, personagens são objetos que falam, pensam e agem. Na fábula, os personagens são animais que falam, pensam e agem. Em sintonia, em semelhança,
tanto na fábula quanto no apólogo, nós temos a presença de moral, a presença de um ensinamento, ok? Então, esse último item, a moral é evidenciada, né? Você tem ali como número 8, ele acontece justamente por quê? Porque a intenção do texto fábula, a intenção do texto apólogo é, de fato, passar o ensinamento a quem o lê. Tranquilo? Próxima questão, questão número 4. O texto apresenta um ensinamento a partir de um fato que pode ocorrer na vida real. Letra A. Que ensinamento é esse? Bom, pessoas, dentro ali do texto nós vamos ter como um fato, um acontecimento trazido à discussão, a situação de muitas pessoas se aproveitarem do trabalho dos outros para se beneficiar e se esquecem de valorizar essa ajuda. E aí nós poderíamos transpor essa situação, por exemplo, para a sala de aula. Muitas vezes a pessoa recebe uma ajuda de um colega, recebe o auxílio de um colega, porém não volta para agradecer ou não reconhece a ajuda que recebeu. Então, esse é o fato trazido para a discussão aqui, dentro do texto, dentro do apólogo. Letra B. Textos como esse visam produzir reflexão de modo a provocar uma mudança de comportamento nas pessoas. O que o texto pretende provocar no leitor? Ou seja, após a leitura, o que é que o texto tem como intenção? Pretende fazer o leitor reconhecer que todas as pessoas precisam umas das outras e também valorizar o trabalho de cada uma. Ou seja, aqui nós poderíamos ter ali a questão da solidariedade, da empatia, principalmente nesse momento que nós estamos passando, da pandemia e etc., é interessante nós observarmos isso. Nós nos colocarmos no lugar das outras pessoas, nós nos colocarmos no lugar dos outros, pensar a partir qual seria a nossa ação, quais seriam os comportamentos adequados e, principalmente, lembrar de agradecer. Tá? Então, esse texto, eu acredito assim que ele seja bastante oportuno, até mesmo no momento em que nós estamos. Momento esse de situação de pandemia, dessa dificuldade toda, em que as pessoas elas se tornam mais dependentes umas das outras. Não que em outros momentos não o sejam, mas agora fica evidenciada essa dependência e principalmente a valorização que nós devemos ter e fazer do trabalho ou da importância de cada um na sociedade, ok? Na sequência, vocês têm ali uma breve inserção sobre o apólogo, tá? Vamos lá dar uma olhadinha nisso. Narrativas que têm por objetivo provocar no leitor reflexão sobre atitudes humanas cotidianas e, consequentemente, os próprios atos por meio de ações realizadas por seres inanimados, apresentando um ensinamento, são denominadas de apólogo. Aqui vocês têm a definição do gênero textual apólogo. Então, a função principal do apólogo é o quê? É uma função pedagógica, passar o ensinamento, passar uma moral. Uma vez que eu tenha clareza nisso, fica fácil entender o porquê das ações citadas ou da condução da narrativa feita por Machado de Assis. Tá? Então, lembrem disso. Né? Você tem apólogo e fábula, os dois gêneros se assemelham nas intenções, que é falar sobre um comportamento, uma ação, ensinar uma moral. A diferença reside no fato de que o apólogo ele vai ter como personagens objetos, né, seres inanimados, e a fábula são animais. Tanto um quanto o outro, a intenção fundamental, principal deles é ensinar, passar um ensinamento, uma moral a quem o lê. Ok? Questão número 5. Vamos lá. O narrador releia o texto prestando atenção em quem narra a história. Letra A. O narrador participa da história ou é apenas um observador? Ali nós vamos ter a presença do narrador sendo apenas um observador, ou seja, ele não participa, ele não está interagindo na história. Nós temos então um narrador observador, ok? Letra B. Identifique um comentário apresentado no final do texto e explique quem faz ou quem fez esse comentário. E aí, desculpem ali que acabou faltando o efeito, né, na segunda parte da resposta. O comentário que nós temos é esse ali que vocês têm em azul.
Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Qual é o objetivo ou por que foi feito esse comentário? O narrador reproduz o que um professor de melancolia teria dito após ouvir a história. E aí vale a pena nós observarmos que isso daqui, esse comentário, ele vai se tornar a moral do texto, tá? Então, a mesma forma que você tem esse comentário, essa fala, concluindo o texto, isso pode ser tomado ou deve ser tomado pelo leitor como a moral, o ensinamento passado pelo texto. Ok? Letra C. A quem o narrador se dirige quando diz que contou a história a um professor de melancolia. Ali nós temos o direcionamento sendo dado ou sendo referido ao leitor. Tá? Então, não mais acontece a interação entre os personagens, mas sim diretamente com o leitor, aquela pessoa que está fruindo, aproveitando a leitura desse texto. Ok? Vamos seguindo então para a nossa última questão, questão número 6. O texto Um Apólogo apresenta um confronto entre dois personagens que pode ser percebido por meio da conversa entre eles. Letra A. Em sua primeira fala, o tom usado pela agulha expressa qual intenção? Explique. Né? A intenção ali principal, né, seria a intenção de fazer provocações, ou seja, desafiar a linha sobre a questão de importância, sobre a questão de quem é mais importante, mais relevante. De acordo com a resposta dada pela linha, percebe-se que ela teve a mesma intenção da agulha ou não? Explique. Nós podemos perceber ali o quê? Que a intenção ela é diferente, ou seja, ela quis encerrar o assunto e não prosseguir com as provocações, com as discussões. Então é interessante nós observarmos essa diferença, esse contraste entre o comportamento da agulha e o comportamento da linha, e a relação disso com a moral, com o ensinamento a ser passado. Ok? Bom, pessoas, num primeiro momento é isso, tá? Eu sugiro que vocês trabalhem ainda com o item Explorando a Linguagem, lá na página 9, tá? As 4 questões que vocês têm ali. E depois, lá na página 10, há mais 2 questões desse item e depois 4 questões com o título Para Fazer em Casa, certo? No próximo vídeo, nós faremos a correção dessas atividades, e também discutiremos alguns aspectos, alguns detalhes finais sobre essa estrutura, sobre o apólogo, ok? Bom trabalho a vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!